Olá, muito boa tarde. A semana Laudato Si assinalou o 8º ano da publicação da encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia integral, um documento que inspirou a constituição em Portugal da Rede de Cuidar da Casa Comum, entretanto reconfigurada numa associação de que é vice-presidente Juan Ambrósio, que está hoje connosco. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Juan, por estares connosco, precisamente neste contexto da semana Laudato Si, que terminou este domingo. Sim, 21 a 28. Exatamente. E que com enfim, as iniciativas que acontecem em setembro são, de facto, dois momentos em que este tema é colocado em cima da mesa. São dois momentos logo são importantes por isso, não é? Sim, dois momentos em que se visibiliza a importância deste tema, embora ele seja sinalizado a partir da Laudato Si, não é? Desse texto surgido em 2015, 5 anos depois, 2021, tivemos o ano Laudato Si. A partir daí surge depois a plataforma Laudato Si e em todo este percurso há esta proposta de dois grandes momentos ao longo do ano. A chamada Semana Laudato Si, por ocasião sempre da altura da publicação do texto, da assinatura do texto, não é? E depois o tempo da criação, que começou por sinalizar o dia da oração pela criação, o dia 1 de setembro, e depois se estende a todo o mês, indo até 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. E, portanto, esse é chamado o tempo da criação, onde se celebra, se põe esta questão em cima da mesa, não simplesmente para refletir de um ponto de vista académico, digamos assim, que também, mas para poder integrar no ponto de vista das práticas, dos estilos de vida, das preocupações, até como critério para aferir a fidelidade cristã ou não, a maneira como as comunidades estão a lidar com esta questão. E o que é que está em causa? O que é que quis dizer o propósito do tema para esta semana? Esperança para a Terra, esperança para a humanidade. É muito interessante este tema. Eu permito-me até fazer uma reflexão um bocadinho mais ampla, porque eu ligo este tema do esperança para a Terra, esperança para a humanidade, com um primeiro dado, que é esta nota positiva da esperança no meio de discursos que tendem a ser catastrofistas, não é? É verdade que temos que chamar a atenção clara para os perigos que estão em cima da mesa, é verdade que já não é o tempo simplesmente da reflexão, é o tempo da ação e, porventura, em alguns casos já vamos tarde, mas ainda é possível. Agora, não podemos ficar simplesmente centrados no anúncio da catástrofe, porque ela pode esmagar-nos, a ponto de alguns dizerem já não há nada a fazer, vamos aproveitar o mais que pudermos o que temos e os que vêm atrás que lidem com a situação. Em todo caso, mais que as palavras, aos factos, e por exemplo, no norte de Itália, com as inundações é evidente isso, quer dizer, negar as alterações, negar a emergência, negar a necessidade absoluta de agirmos já e com toda a pressa e com toda a convicção e com toda a clareza, isso é um dado óbvio. Não podemos é ficar paralisados, quer dizer, no sentido de dizer isto não tem solução. Tem que ter solução. É a própria existência do planeta e da humanidade que pode estar em risco, pelo menos como nós a entendemos e por isso em causa. Portanto, o sinal da esperança é um sinal muito positivo. Se o entendermos não como uma esperança que fica sentada à espera que as coisas aconteçam, mas como uma esperança ativa, aquela esperança cristã que faz acontecer aquilo em que acredita, ou seja, se acredita que há uma possibilidade, se acredita que é possível resolver, faz acontecer isso. Quando falo em esperança, lembro-me sempre da imagem de uma grávida. A sabedoria popular chama uma grávida que está de esperanças. E o que é que isso me indicia, essa imagem? Indicia-me que ela vive já o presente a partir desse futuro, ou seja, o futuro já está a marcar o presente e ela já se está a disponibilizar, já se está a viver, já está a criar espaço para que esse futuro possa já ser uma realidade, marque já a sua vida. E isso parece-me uma imagem bonita, adequada para falar neste tema esperança para o mundo, esperança para a humanidade. Eu ligaria isto, e isso parece-me importante, a uma outra dimensão que está neste momento em cima da mesa. Ela já foi anunciada, está agora a começar a ser trabalhada e desenvolvida, que é o Jubileu de 25. Já foi convocado e o tema é Peregrinos da Esperança. O que me leva a fazer uma leitura que passa por aqui. O Papa Francisco percebe que é preciso
as ações, e ele vai propondo, é preciso uma causa comum para a humanidade, e ela concretiza essencialmente em 2 grandes polos: o cuidado da casa comum, e isso consubstancia-se neste texto, a Laudato Si, e o cuidado do humano comum, que se consubstancia noutro texto, a Fratelli Tutti. E se tivermos um bocadinho de atenção, vemos que estão a acontecer atividades a estes 2 níveis constantemente. Foi agora anunciado para dia 10 de junho um grande encontro sobre a fraternidade, a Fundação Fratelli, exatamente, uns milhares de pessoas na Praça de São Pedro para sinalizar a questão da Fratelli Tutti, que está claramente ligada à Laudato Si, porque o tema da ecologia integral também se concretiza neste humano comum, nesta fraternidade humana. Bem, voltamos à esperança. Penso que o que aqui está a ser dito que é algo que pode ser, pelo menos eu faço essa leitura, que passa por aqui. Fizemos um longo percurso de diagnóstico, sentámos-nos uns com os outros, escutámos-nos uns aos outros para ver o que é que era necessário fazer, e tudo isso é a dinâmica sinodal, que, como sabemos, terminará a dinâmica como sínodo. Depois a dinâmica não termina em 24. O sínodo formal terminará em 24, não é? E, portanto, depois é preciso fazer aquilo que eu vou chamando como um reset. O que é que eu quero dizer com isso? Agora, temos identificadas as prioridades, em conjunto, em sinodalidade, identificamos as prioridades, é agora o momento de agirmos em consonância. E então vem aí a ideia, o que é que faziam os jubileus em X tempo? Quando se tinham ido aumentando as distâncias e as diferenças e as desigualdades entre a população, tentavam fazer um reset para voltar a introduzir um certo equilíbrio, uma certa harmonia. Era esse um dos objetivos do jubileu. Este jubileu da esperança, eu leio-o assim. É agora o tempo de agirmos. É, portanto, há de ser o jubileu da ecologia, do cuidado da casa comum. Eu julgo que sim, e do humano comum, as duas dimensões, ou seja, este peregrinos da esperança, e a esperança é, se juntos soubermos lidar com os desafios que se nos apresentam enquanto humanidade, se juntos soubermos fazer isso, conseguiremos lidar mesmo com esses desafios. Mas remetemos para 2025 o tempo de agir? Não. Remetemos para 2025. É porque há essa plataforma... exatamente, que vai propondo... E que baliza muito os objetivos concretos. E aí voltamos à Semana Laudato Si para falar neste tema, e ao tempo da criação. Ou seja, onde já se vão fazendo propostas concretas de ação. Se frequentarmos a plataforma, veremos que há lá propostas concretas. Como é óbvio, não podemos remeter para 25 o tempo de agir. Mas é uma data simbólica que se diz agora, as coisas têm mesmo que ser diferentes. Vamos preparando isso, vamos já agindo. É a mesma coisa se pode dizer do sínodo. As diversas comunidades locais e as igrejas locais não podem estar à espera de 24 para fazer o que elas já detectaram. Já houve a fase diocesana. Então, se já houve a fase diocesana local, já foram identificados linhas de ação, já se pode e já se deve estar a agir. Isto não invalida que em 24 venham depois orientações a propor outro tipo de ações. Mesmo com 25. Juan, o que nos diz o filme A Carta sobre toda esta temática? Uma das temáticas que está em cima, ou melhor, uma das propostas que está em cima da mesa para esta semana é o visionamento deste documentário, filme, A Carta, um longo documentário, onde se partilha um bocadinho quais são as preocupações do Papa Francisco, qual a sua reflexão, onde se partilha um bocadinho a gênese do texto Laudato Si. E é muito interessante, porque quem teve a oportunidade de o ver, ou quem vai ter a oportunidade de ver, e eu convido ao seu visionamento, vê que há uma pergunta, ou melhor, podemos formular uma pergunta que percorre todo o documentário, que é: que vozes escutam? Que vozes escutou o Papa Francisco para, enfim, fazer o texto, a Laudato Si? Que vozes é necessário escutar para desenvolver esta dinâmica da ecologia integral e para cuidar da casa comum? Quer
que, como veremos, como se pode perceber pelo vídeo, pelo documentário, como se pode perceber pela leitura do texto da Laudato Si, porque convém ler o texto, não é? Convém ler o texto, perceberemos que é uma ecologia que inclui o ambiente e o clima, portanto também ambiental e climática, mas vai muito para além da ecologia ambiental e climática, introduzindo outras dimensões, a cultural, a social, a económica, em todo o caso a humana, não é? Tão importante. Bem, 4 vozes se distinguem logo neste documentário, chamado A Carta. A Carta, enfim, levanto só um bocadinho o véu, a carta é a Laudato Si, este texto escrito a toda a humanidade, e daí a carta, mas a carta é também um texto que o Papa Francisco dirige a 4 personalidades, a 4 pessoas concretas, cada uma delas configurando estas vozes que se ouvem, não é? As vozes dos pobres, com alguém vindo do Senegal, um migrante por condições climáticas, as vozes dos jovens, alguém vindo, uma rapariga vinda da Índia, as vozes dos indígenas, um cacique vindo da Amazónia, e as vozes da vida selvagem, configuradas aqui, postas na voz de 2 cientistas americanos do Havaí. Estas são as 4 vozes que se escutam e, portanto, que o Papa escutou também antes de escrever o texto e que nós devemos continuar a escutar para poder implementar as propostas da Laudato Si. Mas por trás destas 4 vozes, eu encontro outras 3, ou melhor, posso fazer uma tipologia de encontrar aqui outros 3 tipos de vozes que são muito importantes de escutar. Na leitura que eu faço deste documentário, que a mim impactou muito, que é, primeiro, das diversas tradições culturais. Porque se nós formos ver, estes 4 grupos, são 5 pessoas, porque as vozes da vida selvagem, da natureza, são 2 cientistas americanos, todos eles pertencem a diversas culturas, a culturas distintas. Quer dizer que esta temática não se resolverá, não poderá ser pensada simplesmente a partir de uma determinada perspectiva, ela tem que abranger o contributo de todos. Portanto, as vozes das diversas culturas. Segundo nível, as vozes das diversas tradições religiosas, porque o texto convoca bem as diversas tradições religiosas, e é muito interessante que nenhum destes 4 é cristão. Pelo menos eu assim o entendo. O primeiro, o que vem do Senegal, é claramente islâmico. O da Amazónia partilha, aliás, até no documentário surge ele a falar do nome do Deus, dos deuses deles, e portanto a mocinha que vem da Índia não me parece também ser cristã, até quando ela recebe a carta, o comentário do irmão a dizer, mas afinal quem é o Papa? Numa família cristã, toda a gente saberia quem era o Papa, e os 2 cientistas até se dizem ateus, ou seja, pelo menos dizem que não pertencem a nenhuma tradição religiosa. Portanto, aqui há as vozes do diálogo com as outras tradições religiosas e mesmo com aqueles que não acreditam. E o terceiro nível, para terminar, peço desculpa, é o das diversas racionalidades. Ou seja, porque entra aqui, pela mão dos cientistas do Havaí, a racionalidade científica. Não é simplesmente uma racionalidade religiosa que tem que lidar com estes problemas, mas também a racionalidade científica. Ou seja, este amplo diálogo, esta ampla escuta para poder lidar com este problema. Do meu ponto de vista, a Laudato Si abre-nos este imenso horizonte e convoca-nos a todos para olhar para esta questão. Fica esse desafio também para muito passar pela carta, não é? Ver a carta. Ler a carta, pensá-la, deixar-se impactar. Até porque é bonita, está bem feita, é muito interessante, muito interessante. Juan Ambrósio, e entre nós, em Portugal, a rede de cuidar da casa comum, que passo foi dado com essa Constituição, por iniciativa da Manuela Silva, e que agora é continuada. É verdade. Quando surgiu este texto, a Laudato Si, a Manuela Silva, no contexto da Fundação Betânia e de amigos à volta, leu-o e refletiu-o e pô-lo à discussão, como era hábito dela com muitas das grandes questões. E imediatamente ela percebeu a importância deste texto e as consequências que ele poderia ter. E, portanto, começou a pensar na possibilidade de desenvolver uma dinâmica que congregasse várias pessoas, várias sensibilidades, vários movimentos, leigos, institutos, obras
da Igreja Católica e não só, que juntos pudessem ter como grande objetivo divulgar este texto, no qual ela descobriu de facto esta importância, e sobretudo lançar dinâmicas nas diversas paróquias, nos diversos movimentos, nas diversas obras de conversão ecológica. E a isso ela chamou até a proposta de focos de conversão ecológica, e os pequenos grupos que fossem capazes de pensar estas temáticas e de trazer esta questão para o interior da própria prática religiosa e da vivência religiosa cristã no nosso caso. E começou a pensar isto. Em novembro de 2017, isto ganhou uma consistência, as pessoas juntaram-se e definiram objetivos claros da ação, entre os quais estes que eu acabo de citar, e começaram a constituir este movimento muito informal a que deram o nome Rede Cuidar da Casa Comum, a Igreja ao Serviço da Ecologia Integral. Eu não integrei esse primeiro grupo, mas pouco tempo depois a Manuela Silva, em diálogo comigo, apresentou-me o projeto e cativou-me também de maneira e aceitei o desafio de o integrar. Em setembro de 2018, num primeiro encontro que fizemos, convidando todas as pessoas que já tinham esta sensibilidade, portanto já um grupo bastante alargado, em Almada, no seminário de Almada, tivemos esse primeiro encontro e aí fizemos um texto a que chamamos Compromisso Também Somos Terra, que é uma expressão que vai na Laudato Si, e surgiu aí nesse texto Também Somos Terra, que foi, a gente chama o Compromisso de Almada, que foi assinado por todos os presentes como que a carta identitária desta rede. Foi evoluindo de um salto grande, foi-se colaborando numa série de dinâmicas. E sobretudo essa ação local, não é? Exatamente, essa ação local, de focos de conversão, e foi surgindo a necessidade que ela se configurasse mais formalmente, porque fomos convidados para integrar diversas dinâmicas, diversos grupos, diversos encontros, e quando nos perguntavam como é que é, o que é que vocês são, fomos caindo na conta que éramos uma rede informal, sem... E então surgiu a ideia de, depois de falarmos com todos, em vários encontros, de constituir uma associação civil, digamos assim, chamada Associação R3C, Rede 3C, Cuidar da Casa Comum, os três Cs, e essa foi, portanto, inscrita em notário a 8 de julho de 22. Entretanto, já tivemos logo em novembro de 22 a primeira Assembleia Geral, onde passámos, os membros que eram da rede, de um modo informal, passaram a ser associados, aqueles que aceitaram, e a imensa maioria aceitou continuar a viver esta dinâmica, e agora em abril passado tivemos a segunda Assembleia Geral, onde estamos a consolidar esta associação. Qual é o objetivo da rede? O objetivo da rede é congregar associações, movimentos, obras, pessoas a título individual, que queiram, de facto, apostar nesta questão da divulgação da Laudato Si, de fazer propostas de ações concretas de mudança de estilos de vida, portanto, aquilo a que se vai chamar a conversão ecológica, e tanto, sempre quanto possível, poder dinamizar a constituição de pequenos grupos, os focos de conversão ecológica, que nos diversos locais sejam como que os motores que animam esta conversão ecológica. E é de facto uma rede de que também a Agência Eclésia faz parte desde o início, e com muito desde gosto, o início, nomeadamente exatamente. nesta divulgação e ajudando no que... E que muito tem ajudado a rede, de facto. E esta, agora constituída como associação, Juan, há aqui também um propósito de intervenção mais formal na sociedade sobre o tema. Está inscrito também nos seus objetivos, ou seja, à medida que a rede vai sendo conhecida e vai sendo, começa a ser convidada e convocada para, enfim, poder participar em encontros, poder refletir, poder partilhar o que é a sua ação. E, portanto, esse é um dos seus grandes objetivos, ou seja, ter bem presente a importância de todas as temáticas ligadas à ecologia integral, que não seja simplesmente uma questão de moda, que não seja simplesmente uma questão urgente por causa das alterações climáticas, que é, claramente, isso não é posto em causa, mas que seja capaz de perceber que, do ponto de vista da identidade cristã, o cuidado da casa comum é nota importante, é elemento que não pode faltar. Não simplesmente porque é necessário, mas porque isso
que o é, repito, mas porque isso consubstancia um dos elementos da identidade cristã também, o cuidado com a casa comum. E, portanto, tanto a nível da comunidade eclesial, tanto a nível da Igreja, como no diálogo com a sociedade civil, a rede quer assumir-se como interlocutor, como parceiro de diálogo, como promotor destas questões. E que avaliação é possível fazer, de facto, da concretização dessas convicções nas comunidades? Pouco a claro pouco que nas famílias... eu julgo, é interessante, o texto da Laudato Si teve um enorme acolhimento no início, mais fora da comunidade cristã do que propriamente dentro da comunidade cristã, mas eu julgo que neste momento, com a insistência que o Papa tem feito e o estar sempre a sinalizar esta questão e esta temática, o Laudato Si, 5 anos depois da proclamação do texto, da assinatura deste texto, da divulgação da Laudato Si, a semana Laudato Si, o tempo da criação, que já falamos, tem trazido esta questão para o centro e tem-lhe dado visibilidade e tem feito com que ela esteja permanente. Eu hoje julgo que esta é uma questão a que as comunidades cristãs e os cristãos, de um modo geral, estão atentos, acham que é importante e vão começando claramente a incorporar nas suas práticas, nas suas preocupações. E podemos dizer que é um tema que marca o pontificado do Papa Francisco? Não tenho a menor dúvida disso. São os dois. Eu diria o pontificado do Papa Francisco assenta, se quisermos, olhando para os diversos textos que ele escreveu e que partilhou connosco, está em 3 grandes textos: a renovação da Igreja, Evangelii Gaudium, o cuidado da casa comum, Laudato Si, o cuidado do humano comum, Fratelli Tutti. Dito deste modo, a Igreja tem que se renovar para cuidar do mundo, para cuidar da casa comum, para cuidar do planeta, para cuidar da história, para cuidar da humanidade. Isso é possível se o fizermos todos juntos. E aqui surge a Fratelli Tutti. O Ambrósio, agradeço ter estado aqui a assinalar esta semana Laudato Si e que acredito seja uma semana para viver todos os dias, não é? Sim. Este propósito. Esse é um dos propósitos, de facto, da rede, animar os seus membros e que os seus membros animem os outros a trazer esta questão para a rede Cuidar da Casa Comum, que com a vice-presidente também integra a Comissão Coordenadora, portanto, aí sempre com essas atividades em linha. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos olhar uma encíclica que impulsionou um movimento global de cuidado pela casa comum, que depende do que cada um for capaz de fazer em cada dia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.